Como é que deve ser o culto de jovens? O que você precisa fazer para que esse culto seja santo, bíblico, alegre, simples ao mesmo tempo e atraente para os seus jovens? O que eu posso dizer é que tem muita coisa legal que dá para fazer sem necessariamente copiar as práticas humanas. Eu já disse em outras aulas, infelizmente tem muitas igrejas preocupadas em atrair as massas e que tornam os cultos de jovens ambientes mais parecidos com as coisas do mundo. Não adianta você ter uma igreja cheia de jovens, mas esses jovens estarem doentes espiritualmente porque não foram tratados. A igreja, na verdade, parece mais um ambiente legal para rever os amigos no final de semana, eles são atraídos por isso. Não pode ser assim, tá? Então, assim, vamos falar do culto, mesmo para você que de repente está dizendo, mas eu sou de uma igreja pequena, lá nem tocador tem, como é que eu vou fazer um culto legal, um culto atraente para os meus jovens? A resposta é simples, use o que você tem em mãos. Faça algo criativo, mesmo com simples ações. Planeje-se. Jovem gosta de novidade, de coisas dinâmicas. Sabe o que acontece? Se você não atrai os seus jovens, os amigos levam eles para onde? Para o shopping, para a pizzaria. Ele vai pensar logo o seguinte, bem, o culto na minha igreja é um culto muito frio, um culto muito morto. Não tenho um prazer de estar lá, eu prefiro sair com os amigos. Isso não quer dizer que eles vão deixar de ser crentes, não, tá? Apenas eles não estão atraídos a irem para o culto de jovens. Aqui onde eu moro, aqui na cidade de Imperatriz, tem culto de jovem todo final de semana, todo sábado tem. Mas a grande maioria das igrejas no Brasil só tem culto de jovens lá uma vez no mês, ou num sábado, ou num domingo. E aí pensa comigo, o líder às vezes tem o mês inteiro para programar o culto, e na hora o culto é uma bagunça, sem liturgia, um culto desorganizado, sem vida. Você tem que ser criativo. Se na sua igreja tem grupo de teatro, tem ministério de louvor, tem coral, tem vocal de jovens, explora isso. Se não tem, use o que você tiver em mãos, mesmo na simplicidade. Mas não faça de qualquer jeito não, tá? Se organize, se planeje. Você não pode fazer do culto apenas um ritual de distribuição de oportunidades. Um canta, um prega, um tira a oferta, no final 1 hora e vai todo mundo para casa e no outro culto do mesmo jeito, sem uma novidade, sem nada que possa atrair os seus jovens. Como eu disse, culto de jovens tem que ser alegre. Quem está dirigindo a programação precisa ser o primeiro a demonstrar essa alegria. Tá? Às vezes o camarada tá lá fazendo a direção de um culto tão desmotivado que dá vontade de dormir ou de ir para casa. Mas vamos lá. Eu preparei para você algumas dicas importantes que podem ajudar você a diversificar os trabalhos com os cultos de jovens. A primeira dica é promova cultos temáticos. E no vídeo a seguir eu vou colocar para você alguns exemplos de cultos temáticos que podem ser realizados aí com a sua juventude. Atenção para as dicas de cultos temáticos que você pode realizar com sua juventude. Culto da gratidão. Um culto focado em agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, com depoimentos de gratidão e louvores relacionados ao tema. Culto da aliança. Um culto em que os jovens refletem sobre o significado da aliança com Deus, através de estudos bíblicos sobre personagens bíblicos que fizeram alianças com Deus. Culto da unidade. Um culto que busca promover a união entre os jovens cristãos com atividades que incentivam a interação e a cooperação, além de mensagens sobre a importância da comunhão entre os irmãos. Culto do propósito. Um culto em que os jovens são desafiados a refletir sobre o seu propósito de vida e como podem usar seus talentos e habilidades para servir a Deus e ao próximo. Culto da justiça social. Um culto que aborda temas relacionados à justiça social, como pobreza, discriminação racial, tráfico humano, etc., buscando conscientizar os jovens sobre a responsabilidade cristã de agir em prol de um mundo mais justo. Culto da criatividade. Um culto em que a arte e a criatividade são exploradas, como música, teatro, dança, poesia, entre outras formas de manifestação artística para louvar a Deus e transmitir sua mensagem. Culto da missão. Um culto que enfatiza a importância da evangelização e do servir ao próximo, com histórias de missionários, desafios para evangelizar e momentos de oração pelos não alcançados. Culto da superabundância. Um culto que celebra a provisão e as bênçãos de Deus, com testemunhos de milagres e louvores
que enfatizam a superabundância das promessas divinas. Culto da identidade. Um culto que ajuda os jovens a compreenderem a sua identidade em Cristo, com mensagens sobre a importância da autoestima saudável, do amor próprio e da aceitação de si mesmo. Culto da esperança. Um culto que busca falar sobre a esperança que temos em Cristo, mesmo diante das adversidades da vida, com testemunhos de superação e mensagens encorajadoras sobre a perseverança na fé. O culto ele precisa ser bem planejado. Você não pode fazer isso simplesmente na hora que o culto começa. Você precisa estabelecer uma agenda de atividades. O problema é que muitos líderes eles não querem gastar tempo, né, no planejamento. Eles vão direto para a execução. E o projeto precisa ser bem planejado. Gaste o tempo que for planejando. Pense, por exemplo, em quem vai louvar no próximo culto de jovens, quem serão as pessoas que serão convidadas para dar a palavra, até para que eles tenham tempo para se preparar, quem é que vai ficar na recepção. O culto de jovens também, entenda que é um laboratório para que você possa descobrir novos talentos. Eu mesmo era tímido, não sabia nem me comunicar. Vocês não têm ideia de como eu era tímido. Hoje eu sou um líder, sou um pregador da palavra, mas onde é que foi meu laboratório? Foi justamente nos trabalhos da juventude que eu comecei a me soltar, comecei a desenvolver a minha oratória. A mensagem às vezes não era lá essas coisas, mas Deus estava me preparando. Só que pensa comigo, a grande maioria dos jovens são tímidos na hora de falar, tem medo de pegar no microfone. Então, se você convida ele em cima da hora, ele vai ficar arredio ao seu convite. Mas se você dá tempo para ele se preparar, para ele organizar uma mensagem, e certamente ele vai no outro culto se esmerar para trazer uma mensagem legal. Se você chega para uma jovem e diz, olha, semana que vem, por exemplo, eu quero que você conduza a parte do louvor, prepara aí os hinos, coloca no data show, no telão de LED, ou manda imprimir umas cópias para a turma acompanhar, ela vai se esmerar. Isso vai ser bom para você, para o culto e para todos os jovens. Se o culto está marcado para 19 horas, então começa o culto no horário. Se você quiser dar uma tolerância lá de 10, 15 minutos, tudo bem. Mas se você só começa o culto atrasado, meia hora, 40 minutos, uma hora depois, porque de repente está esperando mais jovens chegar, tem pouco jovem na igreja, você acaba criando uma cultura muito negativa, a cultura do atraso. E eles vão sempre dizer uns para os outros, para que eu vou chegar cedo se o culto só começa com uma hora de atraso? Então o problema às vezes não está no jovem, está no líder. O líder fica lá esperando para ver se alguém aparece para iniciar o culto. Não, comece o trabalho. Eu sou muito pontual nos meus trabalhos. Comece, tira lá um tempo de oração e começa os louvores, faz alguma coisa. Os atrasados depois vão perceber aos poucos que eles estão perdendo boa parte da programação e vão ter que se adequar uma hora ou outra. Não é você que tem que se adequar a eles, é eles que têm que se adequar ao horário do culto. Olha, eu acho que esse é um dos problemas mais graves na hora do culto. Eu fico às vezes incomodado, né, com muitos jovens transitando para todos os lados, saindo toda hora para ir no banheiro, na cantina da igreja, tá lá no celular o tempo inteiro, tirando selfie para cá, para lá. O culto ele deve ser prestado com ordem e com reverência. Você como líder, você tem a obrigação, a missão de ensinar seus liderados sobre os males que a falta de reverência na hora do culto pode acarretar. O culto não pode ser visto como um passatempo para o jovem, não. A igreja não pode ser um lugar para ir lá bater o ponto ou só para rever os amigos. A igreja é um local de koinonia, ou seja, de comunhão com os irmãos, e é um lugar de adorar a Deus. E a adoração não pode ser feita de qualquer jeito. Olha o que Salomão diz lá em Eclesiastes 5, e versículo de número 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando Moisés estava diante da sarça ardente para adorar a Deus, o Senhor disse o que a ele, se lembra? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é a terra santa. Então assim, olhando para a casa de Deus é um lugar santo. Nós não podemos fazer dela um ambiente semelhante a um mercado de frutas com tanta gente falando ao mesmo tempo. Não, tem que ter reverência e você como líder de jovens precisa ensinar os seus jovens a ter reverência na casa de Deus.
Essa questão dos espaços vagos na hora do culto é algo que precisa ser bem observado. São aqueles buracos, né, se eu posso dizer assim, na programação. Você convida, por exemplo, o Ministério de Louvor para ministrar, e aí os músicos vão lá, afinar os instrumentos, o culto fica 5 minutos esperando os músicos afinarem os instrumentos. Isso é horrível. O jovem de repente vai cantar, até levar lá o celular ou o playback para colocar lá com o sonoplasta, leva-se alguns minutos e fica aquele espaço vazio na programação, né? Então assim, tem que ter muito cuidado com esses espaços perdidos. Qual o problema disso? É a quebra do clima do culto. E qual a dica? Planejamento. Se você já sabe quem vai cantar, então pede para a pessoa ir lá primeiramente, já deixar o playback lá com o sonoplasta, deixar tudo acertadinho. Ministério de Louvor tem que ficar em cima, nada de passar o som na hora da apresentação, não. Tem que chegar pelo menos meia hora mais cedo e passar o som, afinar os instrumentos. Se vai ter, por exemplo, alguma apresentação teatral, então confira se está tudo certinho, não deixa esse espaço vazio no culto, não. Isso quebra demais, é muito chato. Às vezes o líder anuncia o grupo e o pessoal não está preparado e fica lá esperando, né? E aquele buracão na programação. Então tudo isso é uma questão de planejamento. Planeje direitinho. Claro que a gente sabe que pode ocorrer imprevistos, mas você precisa ter a habilidade de, inclusive, ajustar, trocar algumas apresentações, se for preciso, para não deixar esses buracos aí durante a programação do culto. Gente, essa questão de anúncio na hora do culto é uma questão muito complicada. Eu já fui pastor de igreja, eu sei como é que isso é. Toda hora chega alguém pedindo oportunidade para falar sobre uma festa, a camiseta, o cachorro quente. Então tem que evitar isso. Tem anúncios? Tem. Mas tira um momento lá, 5 minutos, 10 minutos que seja, dependendo da quantidade de anúncios, e faz isso de uma vez só para que o culto tenha um planejamento mais bonito, uma liturgia mais interessante. Às vezes alguém pede lá para falar sobre determinada coisa, como eu já tive uma experiência em que me pediram para fazer um anúncio lá de um CD, de um DVD, e era 2 minutos só que a pessoa pediu num congresso geral de jovens, e ela usou 20 minutos, me quebrou as pernas, entendeu? Atrapalhou toda a minha liturgia do culto. Então tenha muito cuidado com essa questão dos anúncios. Orientar os músicos a cantarem hinos com a proposta do culto, né? Eu não estou dizendo que todo culto, as músicas só tem que falar do tema do culto especificamente, que não possa vez ou outra sair. Não é isso, mas imagine que você vai fazer um culto da juventude com uma temática voltada, por exemplo, para missões. Então, escolha canções que falam sobre chamado, sobre o ID. Você vai adequando o culto à proposta que você deseja. Se é um culto, por exemplo, para falar sobre os descrentes, os desviados, tenta encaixar músicas que também falem sobre essa proposta. O culto ele tem que ter uma sintonia da palavra, do texto que você vai ler, dos louvores que serão apresentados. Isso tem que ter uma conexão, né? Não é, como eu disse, que todas as músicas têm que falar sobre o tema, mas preferencialmente faça isso. Eu já disse para você que o culto de jovens é um laboratório onde os nossos liderados têm a oportunidade de aprenderem, de aperfeiçoarem os seus dons, os seus talentos. Então assim, se é um laboratório, não dá para você exigir um alto grau de conhecimento, de exegese, de hermenêutica dos seus liderados, do seu adolescente, do seu jovem. Mas oriente ele como produzir um bom sermão, né, e perder o medo diante das pessoas. E avise ele com o tempo que ele vai pregar para que ele possa se consagrar, se preparar, orar. E o líder também precisa pregar, tá? Tem líder que não se prepara, que não prega. É o ano inteiro organizando eventos, colocando os outros para pregar e não prega. Ninguém nunca ouviu uma mensagem daquele líder. Aí tem uns que dizem assim, é porque eu quero dar oportunidade para os meus jovens. Beleza, tranquilo. Mas na verdade é porque muitos líderes acabam tendo medo também de pregar por falta de preparo. Agora imagine você que tem um pastor, né? Um pastor que você ama de coração, mas você nunca ouviu esse pastor pregar. Você se sentiria confortável com isso? É claro que não. Agora pense, você é o pastor desse jovem. Do mesmo jeito, eles também querem ouvir o que você tem a ensinar a eles. Então, prepare-se e também ministre e pregue para os seus jovens. Culto tem que ter hora para começar e para acabar. Tudo tem que ser feito com decência e com ordem. A gente sabe que tem eventos que às vezes acontece de ir até um pouco mais tarde, um congresso, uma festividade,
mas você tem que se programar bem, né? Para que tudo aconteça como você imaginou. É o planejamento estratégico também do culto. Porque se você se atrapalhar com a programação, você vai comprometer o bom andamento do culto. Às vezes está lá, dá meio mundo de oportunidades para as pessoas, para os grupos cantarem, e aí não sobra tempo para o pregador. Quer que o pregador pregue em 5 minutos. Está errado isso. Então você tem que equilibrar a programação com louvor, com palavra, oração, com outros momentos da oferta, enfim, mas tem que fazer isso de forma ajustada, organizada, para que tudo aconteça dentro do seu tempo. Eu sei que esse tema é delicado, mas eu tiro isso para mim. Não constranja os convidados descrentes. Tenha muito cuidado, não estar constrangendo as pessoas na hora do culto, em especial na hora do apelo. É claro que a gente fica com muita alegria em ver pessoas se rendendo a Jesus, né, na hora do apelo. Mas nós somos muito impressionados com números e às vezes queremos forçar uma barra, constranger as pessoas a irem lá na frente, a aceitar Jesus de qualquer jeito. E não é assim. Quem convence é o Espírito Santo. Pregue o Evangelho, né? Acompanhe a pessoa, faça o apelo, mas não force desnecessariamente essa pessoa. Não adianta forçar a barra. Não adianta você entregar, às vezes, um relatório no final do ano dizendo que ganhou lá 1000 pessoas para Jesus e procura essas pessoas. Cadê? Eram só números, elas não ficaram, porque foram ali no momento de emoção, no momento de pressão. Não, não, não. Invista tempo nessas pessoas, tá? Trazendo elas para a igreja. Claro, obviamente, invista tempo no apelo, mas nunca constranja as pessoas, porque senão elas não voltam. Essas pessoas, de repente, não entregaram a vida para Jesus hoje, mas elas foram tão tocadas por aquela palavra que num próximo culto ela vai querer vir, num terceiro ela vai vir, uma hora ela vai ser convencida pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a entregar a vida dela para Jesus, tá bom? Então são essas as dicas que eu queria trazer para você nessa aula. Obrigado mais uma vez, até o próximo conteúdo, próximo vídeo, se assim Deus quiser.